Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de História e esse é a segunda parte sobre a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá? Bom, lembrando aí a segunda fase, que foi a fase das trincheiras, os alemães estavam levando vantagem na guerra e impuseram diversas derrotas sobre os russos. E aí, ainda em 1917, já no finalzinho da guerra, a Rússia acaba assinando o Tratado de Brest-Litovsk, se retirando da guerra. Por que isso ocorre? A Rússia ela vai sofrer uma revolução dentro do seu próprio território, que vai ser as revoluções socialistas. O Lenin vai acabar assumindo o comando da Rússia e vai implantar um modelo socialista. E nesse modelo ele vai decidir se retirar da Primeira Guerra. Bom, no dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entram na guerra, porque os alemães acabam afundando navios mercantes dos Estados Unidos e isso gera uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra os alemães e seus aliados. Então, nesse momento, quando os Estados Unidos entra na guerra, ele meio que inverte a balança e acaba aí favorecendo o lado dos ingleses e os franceses. Bom, o que acontece? Estados Unidos, pensem num jogo sanguíneo novo, com força total entrando na guerra e os alemães ali já há anos lutando. É normal que haja esse desequilíbrio. E aí, basicamente, nós vamos ter um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra que vão ser utilizados para a vitória da Tríplice Entente, que era o lado da Inglaterra e da França. Bom, após a entrada dos Estados Unidos, os países que faziam parte da Tríplice Aliança, aos poucos vão se retirando da guerra, restando apenas a Alemanha contra a Tríplice Entente. Bom, terceira e última fase da guerra vai aí de 1917 a 1918. Nessa última fase, a Alemanha, praticamente isolada na guerra, vai começar a ter contestações da população alemã. E aí, basicamente, várias pessoas vão começar a se manifestar contra o Kaiser, que era o imperador alemão, e vão acabar derrubando a monarquia alemã, que vai deixar de existir e vai ser substituída por uma república. Essa república ela vai acabar aceitando a proposta dos Estados Unidos, do presidente Woodrow Wilson, de um acordo de paz. No caso, a proposta dos Estados Unidos era uma paz sem vencedores. A guerra terminaria e cada país ficaria responsável aí pela sua própria destruição, né? E aí o que acontece? A Alemanha acaba aceitando esse acordo e assina então a paz que coloca fim à Primeira Guerra Mundial. Porém, contudo, entretanto, a Inglaterra e a França não aceitam o acordo proposto pelos Estados Unidos e decidem fazer o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, eles convocam representantes de todos os participantes da guerra, com exceção da Alemanha, e acabam declarando a Alemanha responsável por toda a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado ele vai ser uma das causas principais que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Só que isso é mais para frente. Bom, através desse tratado, a Alemanha ela acaba sendo obrigada a devolver o território da Alsácia-Lorena para a França. Ela tem que ceder
suas colônias, então a Alemanha perde praticamente todas as suas colônias e uma parte do seu território. Ela é obrigada a pagar uma indenização de 33 bilhões de dólares aos países da Tríplice Entente. Ela é obrigada a reduzir o seu poderio bélico, ou seja, os seus armamentos. É proibida de possuir uma força aérea e de fabricar novas armas. É proibida de ter um exército superior a 100 mil homens. Ou seja, no final das contas, o Tratado de Versalhes ele foi feito para impedir uma recuperação dos alemães. Ou seja, a ideia era destruir completamente a Alemanha. Bom, gente, aqui na imagem nós temos a máscara que eu havia comentado no vídeo anterior, que era muito utilizada por conta das armas químicas, inclusive eles colocavam nos animais que também sofriam com a guerra. E embaixo nós temos aí algumas das armas que eram utilizadas na época. Bom, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Morreram aí aproximadamente 9 milhões de pessoas, entre civis e militares. Os civis também eram atingidos, uma vez que era uma disputa territorial e as cidades acabavam sendo invadidas. O número de feridos entre civis e militares ficaram com cerca de 30 milhões de feridos. Lembrando que quando a gente fala ferida, a gente conta somente aqueles que tiveram algum ferimento físico, fora os soldados que acabaram tendo diversos problemas psicológicos após aí a Primeira Guerra. Nós temos fome nas regiões afetadas, problemas econômicos em diversos países. Nós temos a força de trabalho feminina, especialmente na Inglaterra, na França e na Itália, porque os homens iam para a guerra e as mulheres que começavam a trabalhar nas fábricas, e esse marca aí um início do movimento feminista no mundo, porque após a Primeira Guerra os homens retornam e querem que as mulheres voltem à situação que era antes, e as mulheres já não aceitam mais essa situação e começam a lutar por direitos. E nós temos também a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial, porque os Estados Unidos ele só entra no final da Primeira Guerra, então seu território ele não é atingido pela guerra e economicamente não dá tempo dos Estados Unidos ser afetado com isso. E os Estados Unidos enriquece muito com a Primeira Guerra porque ele começa a vender para o mundo inteiro. Basicamente o mundo estava em guerra e os Estados Unidos era aquele território que estava produzindo e vendendo para todo mundo. Então os Estados Unidos acabou sendo um país que foi favorecido por essa Primeira Guerra. E aqui ao lado nós temos um gráfico com relação ao número de mortos dos países na Primeira Guerra. Esse primeiro aqui representa o número de mortos da Alemanha. Bom, e por fim, uma outra consequência foi a mudança na configuração do mapa mundial. Então, o que acontece? O mapa da Europa, ele vai acabar aí se modificando, porque nós vamos ter a desestruturação do Império Austro-Húngaro e a formação de novos países. Inclusive, nós vamos ter também a desestruturação da Rússia e a formação do que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, gente, esse foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer as atividades e enviar as atividades por e-mail. Muito obrigada e até a próxima!